Filhos queridos, que alegria te encontrar mais uma vez aqui no programa Com Fé Venceremos. Eu vim aqui trazer esse momento de espiritualidade para você e também desejar muita fé para você. Hoje eu quero trazer um tema muito específico sobre o Espírito Santo, porque acredito que este tema nos ajuda na nossa vida de fé e também, de uma forma geral, nos ajuda na dimensão espiritual. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E dessa forma, sempre que nós recorremos ao Espírito Santo, bem como à Trindade Santa, nós seremos atendidos por Deus, nosso Criador. E neste sentido, a fé, ela é capaz de nos transformar. Quando nós confiamos a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, nós estamos confiando no próprio Deus. Nós estamos dizendo, eu creio, eu acredito, eu tenho fé e a minha fé vai me ajudar a vencer. Desta forma, quero rezar contigo. Quero invocar esta presença do Deus Trindade com ênfase na eficácia do Espírito Santo. Aquele que esteve junto de nós desde o início da nossa igreja, aquele que modificou os corações dos primeiros apóstolos, aquele que crepitou o fogo abrasador e transformou-nos na graça e no amor de Deus. Portanto, quero trazer também um pequeno trecho da Palavra de Deus para te ajudar e nos ajudar neste momento de oração. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade neste momento oracional, porque ela nos ajudará também neste momento de encontro com Deus. Iniciemos rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a luz do Espírito Santo estejam com todos vós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O texto que eu quero trazer para nos ajudar neste momento de oração é muito próprio do Espírito Santo. E já que nós estamos dentro do programa Com Fé Venceremos, este texto, ele relata completamente a verdadeira fé. A nossa fé católica, apostólica, romana, a nossa fé que nos ajuda na nossa vivência, no cotidiano, nos ajuda a carregar a nossa cruz. Eu estou com o texto de Atos dos Apóstolos nas mãos. O capítulo 2, lá nos 13 primeiros versículos, está escrita a seguinte palavra. Ouça. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que estão falando? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito
e as províncias da Líbia próximas a Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam todas estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos e irmãos pela fé, o texto que eu proclamei para você retrata o início da igreja, inspirada pela autenticidade do Espírito Santo, regida pelo próprio Espírito Santo. Aqui, o narrador, Lucas, ele vai tratando de como aconteceu o Pentecostes para o primeiro grupo dos cristãos. E esta narrativa, ela vai nos retratando também como é que se deu a vinda do Espírito Santo. Na ocasião em que Jesus encontra os discípulos trancados por medo dos judeus, ele sopra sobre os discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Espírito Santo fez morada e habitou o coração dos discípulos já no início da nossa trajetória cristã. Pedro representou a cabeça, a liderança maior, o princípio de todos os princípios. Pedro, sendo o primeiro Papa da Igreja, alcançou o grau de ordem que regeu o grupo de todos os grupos. Vale a pena lembrar que, enquanto igreja, nós não estamos em vão. Vale a pena recordar também, ressaltando a validade do início da nossa igreja. Os apóstolos que deram sua vida, mas não por qualquer motivo, pela graça alcançada no Espírito Santo de Deus. Como disse antes, a terceira pessoa da Santíssima Trindade que regeu aquele primeiro grupo. Esse regimento tem uma eficácia completamente poderosa. Quando as pessoas se entendiam, as diversas nações retratadas neste segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, elas iam ouvindo na sua própria língua materna e entendendo, isso é ação do Espírito Santo. Vale lembrar também que o início da nossa igreja foi pautada e marcada, primeiro pelo amor de Deus recebido na graça do Espírito Santo, no nosso batismo, mas depois pelo entendimento das nações. É a ação fundamental do Espírito Santo dentro da nossa doutrina religiosa. E nesta ação fundamental, nós estamos encaixados porque fomos batizados em Cristo. O Espírito Santo recebido no batismo é o mesmo que os apóstolos receberam lá no início da trajetória da humanidade cristã. Hoje eu posso dizer com toda a simplicidade do coração, enquanto sacerdote, eu, Padre Reginaldo, Padre João Luiz Lemos, os padres desta obra, os padres do Brasil e do mundo inteiro, são padres pela ação do Espírito Santo. Nós continuamos a obra sagrada de Deus, não por qualquer motivo ou por bel prazer. Foi porque Jesus encarregou os primeiros apóstolos a continuarem a obra santa e de lá para cá nós não paramos mais a evangelização. A nossa missão na terra é evangelizar. Nesta missão está contida toda a graça do Espírito Santo. Nós não agimos por nós mesmos, nós agimos conforme a graça de Deus recebida no Espírito Santo. Quando esta palavra que nós proclamamos agora para nos ajudar a rezar
entra no nosso coração, nós vamos entendendo que nós somos ponte, nós somos continuadores. A graça de Deus continua em você e em mim. Não importam as nossas diferenças. Você percebeu na leitura. Gregos, cretenses, da Ásia, da Panfilha, de todas as regiões. Nós poderíamos dizer que hoje, neste mundo tão avançado, o desenvolvimento que nós estamos vivendo e presenciando, ele faz parte da graça e da ação do Espírito Santo. É isso. Nós estamos seguindo passo a passo de acordo com a graça do Espírito Santo. Nós acreditamos, Deus age em nós pelo seu Espírito e assim nós vamos nos tornando instrumentos de Deus. Se você olhar para a missão da obra Evangelizar, é uma grande ferramenta. Quantos e quantos ajustes um programa, uma oração, uma missa, uma novena já fez na vida de muitas pessoas? Você já parou para pensar que a obra Evangelizar é ferramenta de Deus diante do mundo? Pois alcançamos corações endurecidos, escurecidos, por tantos e tantos motivos. Talvez você seja uma dessas pessoas que foi abençoada pela obra Evangelizar. Seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, Instagram, seja pelas redes sociais todas, seja pela televisão. Ou você que mora perto de Curitiba, que já teve a graça de celebrar neste santuário maravilhoso, de participar de algum programa de TV, de ligar para a obra ou mesmo sendo um associado. Você sabe a validade que tem esta obra que impulsiona vidas, que resgata pessoas, que cura feridas, que liberta pessoas de aprisionamentos múltiplos que o nosso tempo nos apresenta. Eu digo para você, é graça do Espírito Santo, não pode ser diferente. É amor de Deus sentido e vivido na pele. Esta palavra é reveladora. A palavra de Deus que Lucas narra nos Atos dos Apóstolos, vai nos mostrando a vinda do Espírito Santo. Se nós estamos tratando deste programa, Eu tenho fé e com fé venceremos, eu acredito que essa palavra ela vai ser um instrumento para aumentar a nossa fé. Nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós somos sim amparados pelo reforço, pela graça, pela dádiva de Deus que é sermos portadores do Espírito Santo. Tem um motivo no finalzinho da palavra que nós proclamamos hoje, que vai também contornando aqueles momentos de quedas e fraquezas humanas. No final do texto, Lucas ele descreve, alguns rancorosos, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados. Muitas pessoas não acreditam na obra de Deus. E muitos de nós já passamos por fases deste formato também, de pensar assim, eu não preciso de Deus, eu não acredito em Deus, mas eu digo para você, a fé, ela é um elemento fundamental na vida do ser humano, porque a fé nos ajuda a levantar das quedas, a fé nos dá um suporte para os momentos difíceis e principalmente, a fé mantém o equilíbrio principal da minha vida. É verdade. A fé mantém o equilíbrio principal para que eu não disperse mundo afora. Em vários momentos da vida, a cruz se torna mais pesada. Em vários momentos da vida, os invernos que nós atravessamos, os momentos bem frios, bem distantes, bem perversos, bem difíceis, ele nos torna, esses momentos nos tornam desgastados e nós precisamos da fé para levantar este fogo que o nosso coração precisa para termos uma vida, uma caminhada boa. Então, juntos nós nos tornamos mais fortes e amparados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos muito mais longe. É comprovado cientificamente que a fé é um elemento fundamental para a estabilidade do ser humano. Por isso eu rezo com você, minha filha. Eu rezo com você, meu filho, porque eu acredito. A fé,
é muito importante. A fé vai nos delimitando, né? Vai nos condicionando para uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida cheia de graça e amor. Quantas e quantas pessoas que têm uma vida completamente carregada, pesada, dolorida, mas mesmo assim mantêm o sorriso no rosto, a boa esperança sempre, o bom conselho, aquele espírito de boas palavras sempre. E outras pessoas que nem têm tanto com o que reclamar, vivem reclamando da vida, vivem com o coração cheio de mágoas, de dores, de rancores. Não sejamos nós essas pessoas. Sejamos aquelas pessoas que muitas e muitas pessoas querem estar perto para ouvir o que nós falamos, para pronunciar o que nós proferimos da nossa boca para fora, trazidas pelo coração, que as nossas palavras sejam inspirações na vida de muitas e muitas pessoas. Eu tenho bem claro isso no meu coração. Primeiro é necessário ouvir. Aí a palavra de Deus nos ampara. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós temos elementos com que nos apegarmos diante da vida. Então a escuta se faz necessária sempre. Todos os dias nós deveríamos olhar para a palavra de Deus e nortear a nossa vida por ela. E isso é trabalhar a fé. E depois, tentando colocá-la em prática, a gente vai ansiando, né? A gente vai amaciando os impactos da vida, a gente vai vivendo os nossos lutos e assim, consequentemente, orientados pela palavra de Deus, vamos tendo uma vida feliz, uma vida frutífera, né? Uma vida espelhada no próprio Jesus Cristo, que nos revela também o amor através do Espírito Santo. Eu quero convidar você para rezarmos, porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos conduzindo. Se tem um conselho que pode ser um excelente conselho para nós, é colocar nossa vida nas mãos de Deus. Pedir mesmo para o Espírito Santo. Tem aquele ditado, né? Bom dia, Espírito Santo. Primeira coisa que eu faço quando acordo de manhã. Desejar bom dia mesmo, sabe? Dizer para Deus, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou pronto para te servir por mais uma jornada. Então desejar bom dia mesmo, dizer bom dia Deus, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? O que vamos realizar dentro da tua obra? Faça isso e tenha uma experiência de Deus muito mais forte, muito mais firme. Afinal de contas, começar o dia cheio de entusiasmo é muito positivo. Começar o dia cheio de esperança, abrindo os olhos e percebendo aquilo que é bom diante do reino de Deus, é fundamental para que o dia inteiro seja pautado por essa luz, por essa bondade do coração, por esse olhar apreciativo às coisas boas. Porque se a gente não fazer esses exercíciozinhos pequenos de fé, de oração constante, nós corremos o risco de pautar a nossa vida pelas coisas que não são boas, né? E com isso a gente vai nivelando por baixo. Não é assim que nós queremos viver a nossa vida. Vamos jogando para cima, vamos levantando os olhos, vamos rezando com firmeza e pedindo a Deus, guie os meus passos no dia de hoje. Eu com muita frequência faço isso, eu digo Espírito Santo, me abençoe nesta viagem, me abençoe nesse dia, me abençoe nesta celebração, conduza-me pelo teu caminho. Isso é ato de esperança, né? Dizer para Deus, eu estou aqui, mas sozinho eu não consigo, pega na minha mão, porque tu és Pai. E me leva pelo teu caminho, eu quero ser instrumento teu. Quando eu vou repetindo isso, a minha alma, o meu coração, né, os meus pensamentos automaticamente já vão se reconduzindo e se refazendo para o caminho do bem. Amadas e amados, que o Espírito Santo de Deus paute os pensamentos mais profundos contidos no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus vá revelando cada dia em tua vida qual o caminho que você deve seguir. Que o Espírito Santo de Deus te ajude nas escolhas mais importantes da tua vida. Que este texto que hoje nós proclamamos possa ser o Pentecostes da tua vida
e da minha também. Eu digo que ele possa ser o Pentecostes porque o ato de Pentecostes foi a descida, a vinda do Espírito Santo. E com isso nós ganhamos uma grande missão: viver uma vida para Deus, viver uma vida pautada em Deus, com fé, com esperança, com fervor, assim que nós queremos viver. Nesta esperança de viver, nós vamos entregando nossa vida nas mãos de Deus e, como disse antes, confiando tudo, absolutamente tudo, ao Espírito Santo. As escolhas, cada dia de nossa vida, as nossas atitudes vão sendo mais moldadas pelo bem. Esta é uma experiência realmente maravilhosa, a experiência de encontro e proximidade com Deus. Vai nos encantando, vai nos apaixonando pela vida, é realmente assim. É muito bom fazer o bem, é muito bom colocar-se nas mãos de Deus, porque essa experiência vai nos tornando referência para muitas e muitas pessoas. Quem de nós já não nos sentiu assim, não é verdade? É tão bom quando uma pessoa faz referência a você, dizendo que você foi importante, dizendo que as tuas palavras te iluminaram, dizendo que você é uma pessoa importante na vida dela. Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso e é muito bom. Realmente é maravilhoso e encantador poder ser referência na vida de outras pessoas. E eu digo com firmeza, quando nós temos Deus no coração, nós somos sim referências para muitas pessoas. Antes de terminarmos este momento de oração e também de reflexão, um momento tão importante em que eu coloquei como foco principal o Espírito Santo de Deus, a vinda do Espírito Santo, eu ainda quero relatar para você que está passando por alguma dificuldade. Relatar que a palavra de Deus e a oração são artifícios, são instrumentos que vão nos levantar para a vida novamente. Qualquer um de nós que já passou por alguma queda pode sim se levantar de novo, tentar mais uma vez, sacudir a poeira, A poeira daquele tombo, daquela queda bem forte e continuar seguindo passos firmes, decididamente. Se você está passando por alguma dificuldade, eu quero rezar por ti. Se você está passando por um sofrimento muito, muito forte, eu quero pedir para Deus aliviar o teu coração. Tantos e tantos são os momentos de dor. O nosso tempo, ele traz realmente muitas marcas, São as marcas próprias do tempo, além daquelas nossas particulares que nós temos. Então, que Deus, o autor da vida, interceda com o seu Espírito Santo sobre você, sobre tua família, aliviando tuas dores, curando tuas feridas, trazendo a você um pouquinho de luz, para que teu coração seja um pouquinho afagado também. Não pense que estas dores serão eternas, porque elas não são. Quando você nem bem imaginar, já estarão aliviadas, as feridas já estarão curadas e você vai se tornando uma referência de superação, uma referência de pessoa, de superação, Uma referência de equilíbrio psíquico, físico, uma referência de bondade também. É isso que eu desejo para você, que a graça e o amor do Espírito Santo de Deus sejam presentes no teu coração e que isso cada vez mais te fortaleça para a vida. Repetindo sempre, não desanime, levante a cabeça, se for preciso, bata o pó da tua queda e comece de novo mais uma caminhada. Assim, você estará colocando em prática o amor de Deus que existe em você. Aquele amor que habita lá no fundinho do nosso coração, mas que é extremamente necessário para termos uma vida linda, uma vida feliz, uma vida cheia de graça e de amor. Por fim, eu quero desejar muita paz para você, para a tua casa, para a tua família e que Deus, o autor da vida, jamais tire os olhos do teu coração. Assim como mãe, assim como pai não tira os olhos dos filhos, que Deus
sempre, sempre esteja com os olhos fitos em você, cuidando, protegendo, animando e fortalecendo. Vá na tua paróquia, converse com seu padre, faça uma boa confissão, examine a tua consciência e seja você um instrumento de Deus a quem te encontrar. Eu te abençoo no final deste programa, no final desta oração, com minhas mãos sacerdotais e peço que o Espírito Santo esteja contigo em cada momento. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que a bênção e a presença e o amor do Espírito Santo te cubra, te ilumine, te guie em cada momento de tua vida. Desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela tua companhia e oração. Fique com Deus, um abraço e até breve.